mês de março vai se acabando. Estamos entrando na última semana dele e também na Semana Santa. E tempos idos era motivo para se alegrar, mas na época de pandemia, a felicidade e a euforia fica misturada com a angústia e a tristeza que aperta o peito das pessoas ao saberem no final do dia sobre o número de mortes e de novos casos confirmados para a Covid-19, uma doença que vem assombrando a humanidade toda. E pelos Pampas gaúcho não é nada diferente, muito pelo contrário. Estamos entre os 4 estados que mais contabilizam os casos e óbitos, e no momento é o que mais preocupa o país. Na sexta-feira, por exemplo, foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde mais 1.406 novos pacientes que foram diagnosticados com a enfermidade, chegando no total de 816.275 gaúchos que já foram infectados no período de pandemia e 408 novas mortes em apenas 24 horas, somando no geral 18.349 vidas perdidas no Rio Grande do Sul para o inimigo invisível. Dessas 408 vidas perdidas, 2 são de Eldorado do Sul, uma senhora de 76 anos de idade e um homem de 77. 7 são de Guaíba, sendo 2 mulheres, uma de 34 e a outra de 77 anos de idade, e 5 homens, de 61, 63, 65, 66 e 73 anos de idade, que vieram a perder a vida para o vírus. Já os números de recuperados, aqueles que venceram esta batalha, são animadores e até nos fazem ter certeza que dias melhores virão logo pela frente, pois até o momento o estado registra 772.610 pessoas que se curaram e já estão vivendo dentro do novo normal, se cuidando e seguindo os protocolos médicos. Este número representa 95% dos casos no estado gaúcho. O boletim informativo da Covid ainda mostra que a taxa de ocupação em leitos de UTIs está no geral de 106%, ou seja, são 3.486 pacientes em 3.290 leitos de unidades de terapia intensiva. As hospitalizações, os quadros são os seguintes: 58.550, 7%, dos 816.275 infectados, que necessitaram ser hospitalizados por sistema respiratório agudo. E de acordo com a pasta, os principais sintomas apresentados pelos pacientes que testam positivo são: 44% deles apresentam tosse, 33% apresentam febre, dor de garganta aparece com 32%, dispneia 15%, outros sintomas somam 54%. E as principais vítimas do vírus até o momento, segundo a secretaria, profissionais de saúde, aparecem com 29.155 infectados. Os imigrantes diagnosticados com o vírus foram 15.702 e 1.209 são pessoas que estão privadas de liberdade. Quanto às vacinas, que são a esperança da população, o Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde 2.216.450 doses e repassou para os municípios, e até o momento 60% da população prioritária já foram imunizadas no estado.